Nós vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, no texto de Êxodo, capítulo 1, e hoje vamos meditar do verso 8 até o verso 22. Como eu disse para vocês, domingo passado, nós estamos usando uma tradução um pouquinho diferente, chamada Nova Almeida Atualizada. Estamos fazendo um teste dessa tradução nessa série de exposições de Êxodo. Então o texto será projetado e depois, se você quiser adquirir uma cópia dessa tradução, você vai poder também ao final fazer isso lá atrás, tá bom? Então vamos fazer a leitura do texto da palavra de Deus nessa hora e para podermos meditar. Diz assim a Escritura: Nesse meio tempo, levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não havia conhecido José. Ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vejam, precisamos usar de astúcia para com esse povo, para que não se multiplique e para evitar que, em caso de guerra, ele se alie aos nossos inimigos, lute contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligir com trabalhos pesados. E assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, escravizaram os filhos de Israel e lhes amargaram a vida com dura servidão. Preparar o barro, fabricar tijolos e fazer todo tipo de trabalho do campo. Todo esse serviço lhes era imposto com tirania. O rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra se chamava Puá. Ele disse: quando vocês servirem de parteiras, mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem. E se for menina, deixem viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, deixavam viver os meninos. Então, o rei do Egito chamou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso e deixaram viver os meninos? As parteiras responderam a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, dão à luz antes que a parteira chegue. E Deus foi bom para as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu família. Então, Faraó deu ordem a todo o seu povo, dizendo: joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus que nascerem. Quanto às meninas, deixem viver. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e de uma história clara em que o Teu povo foi perseguido. E nós queremos, ó Deus, entender a palavra, entender a mensagem do Senhor, entender o Teu ensino nessa manhã e saber aplicá-lo para a situação que nós mesmos vivemos. Por isso, Pai, nós rogamos, por amor do Teu nome, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, pelo Espírito do Senhor que ilumina a mente e o coração, dá-nos compreender a Tua palavra. Por amor do Teu próprio nome, pela graça com a qual o Senhor já começou a operar em nós, nos dá a entender a verdade, e entender que essa verdade no Teu Filho Jesus Cristo liberta. E assim, ó Pai, possamos com liberdade, no Teu Espírito, adorar-te. É no nome de Jesus que nós oramos, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém.
Domingo passado nós pensamos um pouquinho no porquê estamos estudando esse livro. Afinal de contas, qual a relevância de estudar um livro tão antigo, de uma terra tão remota, numa língua tão diferente? Ora, esse livro faz parte da palavra de Deus. E a Escritura é muito objetiva em nos dizer que o conhecimento da palavra, ele nos ensina a conhecer o próprio Deus da palavra. E conhecendo o Deus da palavra, nós adquirimos temor. E o temor é o princípio da sabedoria. E é o que nós precisamos. Então, a primeira razão é porque, por meio do livro de Êxodo, nós conhecemos os atos poderosos da redenção de Deus no passado. E eles devem mexer com o nosso coração, eles devem mexer com a nossa alma, eles devem nos encorajar a entender aquilo que Deus fez lá atrás, para que nós tenhamos também a perspectiva daquilo que virá adiante de nós. O livro também nos ensina a conhecer a continuidade da missão de Deus. Os que estiveram aqui domingo passado, lembram que eu prometi que eu ia pregar o capítulo todo, lembram? Era do verso 1 até o verso 22. Terminei aonde? No versículo 8. Deus faz cada coisa, começou um sermão e terminou um sermão missionário. Mas é isso que Deus faz mesmo. Ele nos convence de coisas ao longo do tempo, e às vezes Ele faz algumas coisas com o coração do pastor durante a exposição da Escritura. E nós vimos no domingo passado que esse livro é sobre a missão de Deus e a continuidade do povo de Deus nessa missão. Ou seja, entender o nosso papel na missão de Deus, que é a missão do povo de Deus. Então, o que nós temos é que um homem, que vai ser apresentado ainda no capítulo 2, chamado Moisés, foi usado por Deus para registrar não só esse livro, mas uma série de livros que são conhecidos no Antigo Testamento como a Lei de Deus. E essa Lei de Deus, ela é a base e o fundamento para todo o restante da Escritura que nós temos. Está aqui uma outra razão maravilhosa para estudar o livro de Êxodo. Lembra quando perguntaram a Jesus quais são os grandes mandamentos? E ele respondeu o quê? Respondeu: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Onde é que eu aprendo que eu tenho que amar a Deus e como eu aprendo que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas? No livro de Êxodo. Como eu aprendo que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo? No livro de Êxodo. E é interessante que Jesus emenda e ele diz assim: desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas, ou seja, todo o restante da Escritura está fundamentado aqui. Quanto mais nós aprendermos esses 5 primeiros livros, melhor nós vamos entender o resto da Bíblia. E isso é fantástico. Eu sou pastor há 29 anos. É isso mesmo, né, bem? 29 anos de casado, é sempre o paralelo. 29 anos. Irmãos, quando eu vou estudar esses textos, depois de 29 anos, lendo, aprendendo, estudando essa matéria, como isso mexe comigo. Eu aprendo coisas novas. A Escritura é assim. Ela é cheia de novidade. Ela é cheia de cântico novo para quem ama a Deus e aprende essa palavra. Então, com essas exposições, eu quero estimulá-los, como pastor que sou, a alguém que vem para ensinar a palavra para vocês, a que vocês também se animem com essa palavra, que vocês também sejam estimulados por essa palavra. Nós estamos com um projeto legal, que é tentar colocar, não é, Rafa? Tentar colocar toda semana o podcast do sermão da semana anterior, para que vocês possam ouvir durante a semana. E se por acaso você perder nessa semana, você vai ter lá para ouvir e dar a sequência, poder fazer a continuidade dos textos, porque é importante aprender a palavra dessa maneira. Então Deus usou esse homem chamado Moisés, e os filhos de Abraão, que foram aqueles que começaram aqui, apareceram logo nos primeiros versículos, e como Deus levou esse povo para uma terra chamada Egito, que no começo foi um lugar de bênção, porque havia uma grande fome na terra, e não havia outro lugar para aquele povo se alimentar, e Deus havia usado um dos filhos de Abraão,
um dos descendentes de Abraão, para fazer com que o Egito fosse próspero e recebesse todo o povo de Abraão lá naquela terra. E é interessante, diferente de outros momentos, ou do cativeiro, por exemplo, na Babilônia, o povo de Deus não foi para o cativeiro do Egito por causa dos seus pecados. Lá na Babilônia, é muito explícito o texto, né? Lá no livro dos profetas, vocês estão indo para o cativeiro da Babilônia porque vocês pecaram. Aqui não. Eles, na verdade, eles entraram numa terra, foram abençoados numa terra, e depois de abençoados nessa terra, passaram a ser oprimidos nessa terra. Não é que eles não tivessem pecado, mas a razão pela qual eles estavam no Egito não era o pecado. A razão pela qual o povo esteve no Egito foi a maneira de Deus usar o Egito, vou usar essa expressão, é Dia das Mães, como um útero, para fazer com que aquele povo crescesse de maneira fantástica e maravilhosa, mesmo depois no meio do sofrimento, para cumprir a missão de Deus. Então, nesse caso, Deus usou uma terra e depois Deus usou a opressão para fazer esse povo sair daquela terra, e é esse então o nome do livro, Êxodo, que vem da tradução grega, é quando o povo de Deus saiu da terra, e ele sai da terra do Egito, ele sai daquela escravidão para que eles possam cumprir um papel. Mais adiante nós vamos estudar com mais detalhes esse papel, mas o fato é que Deus está usando o Egito para cumprir os seus propósitos. E nós não podemos esquecer disso, essa é uma primeira lição. Deus usa, queridos, as circunstâncias, Deus usa a história, Deus usa as pessoas para cumprir os seus propósitos ao longo do tempo. Quando a gente olha para as coisas que estão ao nosso redor e olha imediatamente, a gente olha assim e fala assim, não sei, eu não estou entendendo por que Deus está fazendo isso. Porque aquilo que Deus está fazendo naquele momento parece ser uma coisa ruim para mim, parece ser uma coisa ruim para outras pessoas, parece prejudicar tanta gente. A gente olha para aquilo e fala assim, Deus, não estou entendendo o que o Senhor está fazendo. Aliás, essas coisas que acontecem na história muitas vezes revoltam o nosso coração. Elas parecem e muitas vezes são injustiças cometidas por homens. Mas mesmo no meio de todas essas coisas, Deus continua operoso no meio da história para fazer cumprir a sua vontade na vida do seu povo. E isso nós não podemos esquecer. Então, o livro da saída, que é esse livro do Êxodo, é um livro a respeito de redenção, e ele nos dá lições muito práticas a respeito de como Deus está continuando essa redenção na nossa vida, de maneiras que às vezes nós vamos olhar para trás e entender, às vezes nós não vamos entender. Há alguns anos atrás, eu passei por um processo que outros aqui no auditório passaram, estão passando, foram demitidos do seu serviço. É muito ruim. Eu não conheço ninguém que tenha assim, uma experiência muito agradável ao passar por essas coisas. São traumáticas, são difíceis, são dolorosas. Ninguém gosta. A gente gosta do nosso conforto, da nossa estabilidade, da nossa condição. E eu perguntei para Deus. Eu fui para casa, diante da minha esposa, com os filhos pequenininhos, e eu perguntei para Deus, por quê? Hoje, muitos anos depois, olhando para trás, eu não sei o todo que Deus fez com aquela história. Mas eu sei algumas coisas que Deus fez naquela história. Hoje eu sou capaz de olhar para trás e ver e falar assim, era isso que Deus estava fazendo. Era isso que Deus estava organizando. Era isso que Deus intentava fazer e eu não sabia. Nem sempre teremos essas respostas aqui e agora. Mas às vezes Deus abre uns flashes e nos dá uns vislumbres da maneira como Ele está desenvolvendo a nossa própria redenção. Então, no domingo passado, nós vimos essa missão de Deus e missão do povo de Deus.
Quando o texto começa, diz, são esses os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, e ele fala então todos os filhos de Jacó, descendentes de Isaac, descendentes de Abraão. E ele mostra simplesmente nesses primeiros versos que Deus continua fazendo a sua obra e ele continua cumprindo as suas promessas que havia feito lá atrás ao pai Abraão e que essas promessas são parte do cumprimento do plano e do projeto dele. Voltando mais atrás um pouquinho ainda, o que Deus quer fazer de nós, homens criados à sua imagem e semelhança? Deus quer que nós sejamos o real e verdadeiro reflexo da imagem dele. Aliás, essa é a primeira missão que aparece na Bíblia. Ele diz ao homem, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai. Deus está dizendo o quê para o homem? Eu quero que vocês que são minha imagem e semelhança, encham a terra da minha imagem e semelhança. E agora, por meio dos filhos de Abraão, é isso que Deus está fazendo. Só que agora, Ele está fazendo por meio de um povo específico. E essa foi outra verdade que nós aprendemos. Aquele povo que somos filhos de Abraão, é esse povo que está aqui diante de mim. Vocês são filhos de Abraão na fé. Nós somos filhos de Abraão na fé. Nós fizemos hoje um pacto de membresia nessa comunidade da fé na qual nós vivemos. Nós estamos aqui continuando essa obra de Deus que começou lá atrás e que o Senhor Jesus ordena continuarmos por meio daquilo que nós conhecemos como a grande comissão. Ir por todo mundo, pregar o Evangelho, batizar, ensinar e criar o quê? Filhos de Deus. Homens, mulheres, jovens, velhos, crianças, restaurados na imagem de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, enchendo a terra da glória de Deus pela sua imagem. Então, nós somos o mesmo povo. Não é um Israel lá do Antigo Testamento totalmente diferente desse Israel que está aqui na minha frente. E ainda que aqui, eu não sei se tem alguém que tenha sangue judeu, dizem os meus pais que eu tenho um sanguinho judeu lá atrás. O fato é que nós somos filhos do mesmo pai na fé, que é Abraão, e redimidos pelo mesmo Senhor Jesus Cristo, e estamos debaixo da mesma aliança e temos uma mesma missão. Foi assim que nós caminhamos no domingo passado. E hoje, na continuidade do texto, o fato é que nós, assim como o povo de Deus lá no passado, continuamos em uma mesma guerra. Não existe missão sem guerra. E isso é muito claro e notório. Domingo passado eu recomendei várias vezes, façam a maratona de Gênesis. Os 44 sermões estão lá, para você ver que a história de Gênesis é uma guerra de duas sementes. Essa guerra de duas sementes, ela aparece logo no capítulo 3 de Gênesis e ela continua aqui no capítulo 1 de Êxodo. É a mesma guerra que houve lá atrás, é a guerra que nós, povo de Deus, vivemos hoje. Uma guerra de duas sementes que se contrapõem. Quais são, pastor, essas duas sementes? A guerra entre a semente da mulher, que é a mãe do Redentor, e a guerra com a semente da serpente. Então, se você olhar lá para trás na sua Bíblia, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, está esse versículo que é formador e dominante do conceito teológico que vai vir no restante da Bíblia toda. Deus, quando nossos primeiros pais cometeram o pecado, lá no Jardim do Éden, Ele trouxe maldições e Ele trouxe uma série de advertências e Ele, aqui de certa forma, estabeleceu uma profecia a respeito de como seria a vida dali para frente. Nesse versículo 15 de Gênesis 3, o texto, Deus está falando com a serpente.
Então, tudo que está em vermelho ali refere-se à serpente, tudo que está em verde refere-se à mulher. Então, Deus disse assim para a serpente, ele está falando com a serpente, eu vou colocar inimizade entre ti, serpente, e a mulher, que é a esposa de Adão. Eu vou colocar uma inimizade entre a tua descendência, os descendentes da serpente, e o seu descendente, o descendente da mulher. Este, o descendente da mulher, vai ferir a cabeça da serpente, e a serpente, tu, vai ferir o calcanhar do descendente da mulher. Quando você lê esse texto a primeira vez, supondo que você não tivesse conhecimento bíblico nenhum, e começasse a ler o texto, talvez você chegasse aqui e não entendesse todas as implicações do que está sendo dito. Mas o fato é que nós temos hoje uma palavra completa, uma escritura completa, que nos fala de quem é esse descendente da mulher e quem é essa descendência da serpente ou a própria serpente. E aqui nós temos uma guerra entre Satanás e uma guerra de Satanás contra o povo de Deus, e até mesmo podemos dizer contra Deus, ainda que ele nunca possa vencê-la. É a guerra de um rebelde que não tem poder real para ser autônomo e vencer a guerra, mas que continua lutando, tentando vencer aquilo que é invencível. Mas o fato é que esse versículo, ele estabelece o tom da guerra que será a vida do povo de Deus no cumprimento da missão de Deus. Nessa luz, volta para o texto e observa o verso 8. Olha só, no meio tempo, passou um tempo, e a gente já discutiu rapidamente domingo passado, são 430 anos entre a entrada e a saída do povo de Deus. Já mais para o fim desse tempo, levantou-se um novo rei sobre o Egito. Esse rei não conheceu José, que foi alguém usado por Deus para abençoar o Egito. O Egito só é grande e poderoso porque Deus usou alguém do povo de Deus para que o Egito sobrevivesse naquele tempo de fome. Lembra a história das vacas magras e das vacas gordas? E agora essa nova dinastia egípcia que se levanta, provavelmente um povo invasor, os historiadores imaginam isso, um povo que invadiu o Egito, tomou conta do Egito, olha para a situação do Egito e fala assim, peraí, tem um outro povo aqui no meio, nós conquistamos esse povo são esses israelitas, e esses israelitas são muito numerosos, vai que um outro povo venha contra nós, esses israelitas se revoltem contra nós, o que vai acontecer? Eles são numerosos, eles vão entrar na guerra, vão se aliar aos nossos inimigos, vão lutar contra nós e vão vazar daqui. Então, esse novo rei, ou esse novo faraó, ele vem com astúcia, enxergando o povo de Deus com inimizade. Agora, por que esse povo israelita é grande e numeroso? Lembram do verso 7? Deus os fez prosperar. Verso 7 diz assim, mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito, se multiplicaram e se tornaram extremamente fortes. Da onde Moisés tira esse verso 7 aqui? Ele tira lá da promessa de Deus, da primeira missão de Deus, no capítulo 1, versículo 27. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai. O que o rei do Egito está com medo? Ele está com medo, ele não conhece a profecia de Gênesis capítulo, ou a ordem de Deus em Gênesis capítulo 1, mas ele está com medo exatamente que aquilo aconteça, que eles cresçam, multipliquem, enchem a terra e dominem. Então ele fica com medo, percebe a guerra acontecendo? Percebe a guerra das duas sementes acontecendo? Ora, o Egito e o povo do Egito e o faraó, eles representam alguém no texto. E eles representam exatamente a semente da serpente. É por isso que há essa aflição. Olha só como ele age.
eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso, mais forte, precisamos usar de astúcia. A palavrinha no hebraico é diferente, mas o espírito é o mesmo. Lembra de Gênesis capítulo 3, quando Moisés descreve quem era a serpente? Quem lembra? E a serpente era a mais sagaz, era a mais astuta. Essa palavrinha não está aqui no texto à toa. Essa palavrinha está aqui exatamente para nos lembrar daquela descrição da serpente, para nós entendermos quem esse povo aqui está representando. Aqui vem uma segunda lição importante. O cumprimento da promessa de Deus e a bênção de Deus sobre o seu povo, em geral, trazem sobre esse povo de Deus a perseguição. E eu sei que às vezes é difícil para a gente entender isso. Sabe por quê, irmãos? Porque nós vivemos em tempos extremamente tranquilos. Alguém aqui foi perseguido por alguém por vir à igreja hoje de manhã? Talvez alguém tenha empurrado você para vir à igreja hoje de manhã. Nós vivemos em tempos mais ou menos ao contrário, nós estamos em alta. Aliás, no Brasil está até na moda ser evangélico, nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim, mas hoje é assim. Nós não sofremos perseguição, então quando a gente olha para o texto, a gente não sabe o que é isso em geral. Mais adiante eu vou tentar levantar alguns pontos que são importantes de entendermos. O fato é, o Êxodo capítulo 1, ele nos mostra essa luta entre um rei que quer destruir o povo de Deus e que vai traçar vários programas para essa destruição. Por quê? Porque eles não gostam do povo de Deus. Mas pastor, o senhor acabou de dizer que está tranquilo as coisas. Tem perseguição ou não tem? Tem sim, irmãos. Às vezes nós não nos envolvemos de tal maneira com a fé e com as coisas da fé, que nós talvez não as percebamos. Mas porque esse mundo é um mundo caído, o homem, o ser humano que não conhece a Jesus Cristo, ele se ressente e ele inveja o sucesso e a prosperidade do povo de Deus. A bênção de Deus cria contra o povo de Deus hostilidade naqueles que são os seus inimigos. Então hoje, o que está acontecendo na nossa sociedade? Talvez muitos de nós estejamos alheios sem perceber. Hoje existe uma coisa chamada politicamente correto. E o politicamente correto é algo que tenta abafar a verdade do discurso cristão, por exemplo. Então não é difícil que alguém pegue um clipe daquilo que eu estou falando aqui agora e coloque em algum lugar aí na internet, ou mande para um promotor público e disse: olha, esse cara está fazendo discurso de ódio, é um discurso de divisão. Nós temos pontos, coisas que queremos defender como a verdade da moral cristã, e muitos querem destruir a base dessa moral cristã na nossa cultura e na nossa sociedade. Então é por isso que muitas vezes nós precisamos nos levantar e nos levantar com força contra essas forças que querem nos destruir. Mas a gente tem que saber que essa luta não vai acabar. Então nós temos que levantar a nossa voz contra o aborto. O aborto é uma das técnicas do Egito. Eles só não sabiam abortar antes do nascimento, mas eles abortavam imediatamente depois. Mas o fato é que nós temos que lutar contra isso. Hoje existe ao redor do mundo uma verdadeira eugenia, gente fazendo limpeza étnica, racial ao redor do mundo. Os abortos nos Estados Unidos são aos milhões, e interessante, as estatísticas mostram que principalmente as populações negras têm um índice de aborto muito maior. Ora, há quem se interesse em que isso aconteça. Hoje nós vivemos uma luta contra o conceito do casamento bíblico. É uma maneira contemporânea de implementar aquilo que o apóstolo Paulo disse lá em 1 Timóteo, no capítulo 4.
Não sei se você lembra desse texto, eu ficava intrigado com esse texto muitas vezes. O texto diz assim, o apóstolo dando orientação a Timóteo: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Ok, entendeu o conceito? Existe espírito enganador, existe ensino de demônio. Como isso funciona? Verso 2, 1 Timóteo 4. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Agora ouça o verso 3. E que proíbem o casamento. Eu ficava me perguntando assim, qual o interesse do capeta em proibir o casamento? Mas é tão óbvio. E essa balbúrdia, essa bagunça que nós vivemos hoje na nossa cultura, de redefinir o que é o casamento, esse conceito louco e maluco da união homoafetiva, ser aceita plenamente, amplamente na nossa sociedade, de colocar leis, de estabelecer. Ora, isso é uma luta, sim, contra a fé cristã e a verdade da Bíblia. E como eu disse agora há pouco, alguém pode pegar o clipe disso que eu falei aqui, e isso pode virar uma perseguição. Como, pastor, o senhor sabe disso? Eu sei porque muitos colegas já passaram por isso. Eu sei porque muitos pastores, muitos pregadores já passaram por isso. Eles têm a sua palavra tirada de um contexto. Quando nós dizemos é isso que nós cremos, essa é a verdade da Escritura e nós vamos lutar por ela, eu falei, isso é discurso de ódio, vocês querem destruir aquilo que nós pensamos da nossa sociedade. É uma tentativa de tirar o cristianismo da praça pública, é colocar o cristianismo confinado a igrejas, é colocar o cristianismo trancado entre paredes, no qual nós não podemos falar a verdade de Deus. Ao longo do tempo, o cristianismo sofre por essas coisas. Outro exemplo, a guerra da educação cristã. Eu quero ter a liberdade de ensinar o meu filho do jeito que eu quero, com os princípios que eu quero, que são os princípios da palavra de Deus, na escola que eu quiser. Vocês acham que isso é fácil? Não é fácil. Homens e mulheres e instituições e secretarias e etc., muitas vezes se levantam contra a educação cristã. Essa foi uma das coisas que eu aprendi daquela história que eu comecei a contar, que eu não entendia por que eu tinha sido demitido lá anos atrás. Foi porque quando eu fui demitido, eu fui parar dentro de uma escola. E porque eu fui parar dentro de uma escola, eu fui entender o conceito de educação cristã. E porque eu fui entender o conceito de educação cristã, Deus me chamou para abraçar esse ministério. Deus faz as coisas de maneiras estranhas. Pergunta se eu gostei. Não gostei. Daqui 2 semanas, nós vamos ter um congresso de educadores cristãos. Vai acontecer lá no Mackenzie. A gente achou que ia ser pequeno, que não ia funcionar muito. Não faz careta, Cleudi. Ela vai trabalhar lá, ela já está assim apavorada. Mas numa sexta-feira, dia de aula, nós vamos reunir 950 educadores cristãos vindo do Brasil inteiro. Para ouvir sobre o que é educação cristã, como fazer educação cristã, como desenvolver escolas cristãs e como colocar o texto da Escritura, da verdade da Bíblia como base para um currículo cristão. Mas essas coisas não acontecem sem lutas, queridos. Essa semana nós tivemos um exemplo clássico, claro, não tão grande, mas objetivo disso. Alguém começou a denunciar um sermão que está aí na internet há séculos, um sermão antigo, um clipe de um sermão de Paul Washer, no qual ele fala da doutrina da depravação total, até que as mídias sociais baniram o sermão. Sermão banido da mídia social. Basta que um inimigo se levante e comece a fazer todas essas coisas.
O mundo assume que nós cristãos somos esse povo de Deus, mas que nós não temos direito a nada, que nós temos que ser subordinados e ficar no nosso cantinho quietos. Nós precisamos de reavivamento no nosso meio, irmãos. Nós precisamos entender que nós estamos no meio da guerra. Essa é uma guerra de sementes e nós vivemos no mesmo contexto em que os nossos pais do Egito viveram. E eu vou dizer aqui uma coisa que vai ser altamente incorreta dentro da política contemporânea. Nesse texto, o Egito é um tipo do sistema mundano que se opõe ao povo de Deus e que quer manter o povo de Deus em cativeiro. Faraó é um tipo de Satanás, o Deus desse mundo que demanda culto, que desafia a Deus e que acha que pode desafiar e escravizar o povo de Deus. E o bebê que vai nascer no próximo capítulo é um tipo de Cristo, Moisés. Alguém que virá para abrir portas, caminhos e corredores até que o Messias chegue. Não nos enganemos, nós vivemos em guerra. Como é que essa guerra acontece? É interessante que o texto coloca vários estágios nesse processo da luta entre a semente da serpente e a semente da mulher, que são os filhos de Deus. Olha só, primeiro ato, aflição. Os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligir com trabalhos pesados. E assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramessés. Eles foram usados como uma espécie de mão de obra barata, até que no futuro eles vão se tornar escravos plenamente. E essas grandes cidades, que eram cidades celeiros daquele tempo, elas foram construídas com essa mão de obra explorada, uma espécie de escravidão econômica. E a Bíblia não nega essas coisas, não. A Bíblia fala disso e nós temos que lidar com esses temas, eles estão à nossa volta. Você sabe que existe escravidão de trabalho dentro da cidade de São Paulo? Você sabe que existe trabalhador escravo em São Paulo, que existem estrangeiros que são trazidos para a nossa cidade para produzir os produtos que nós usamos, não só aqui, mas em outros lugares e outros países, e eu sou um defensor da liberdade econômica, não se enganem com isso, mas eles são escravos, e esse povo passou por isso. Eles foram economicamente escravizados. Alguns fóruns sérios, não estou falando de bobagem não, reportam que hoje existem no mundo cerca de 30 milhões de escravos. Você é capaz de imaginar isso? Existem hoje no mundo 30 milhões de escravos, e nós olhamos para a escravatura, o movimento escravagista horrível que, obviamente, assolou muitas partes do mundo, mas nós não imaginamos na nossa cultura limpa, tranquila, higienizada, que isso existe. A segunda forma, maior forma organizada de crime hoje é tráfico de pessoas. Tráfico de pessoas. Você é capaz de acreditar nisso? Pois acredite, isso não é invenção, isso são dados, isso é realidade. Então, a maneira como Satanás faz essas coisas é por meio da aflição. Nós, povo de Deus, estamos no meio desse processo. Deus é misericordioso, observe o verso 12, mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, mais se espalhavam, e os egípcios mais se inquietavam. Vê se isso não é um quadro da história do cristianismo, toda vez que o cristianismo é
perseguido. Da onde nós recebemos os relatórios de que a igreja cresce abundantemente no mundo hoje? China, onde a igreja é proibida. Eu li ontem um artigo interessantíssimo. Sabe aonde o cristianismo está crescendo e prosperando com números inimagináveis? No Irã. No Irã. Uma das culturas mais opressivas do cristianismo. Percebem? É um ato de perseguição, mas o ato de perseguição em si, ele falha, porque quanto mais afligiam o povo de Deus, mais se multiplicavam, mais se espalhavam. Mas a coisa escala. Da aflição à tirania, verso 13. Então os egípcios com tirania escravizaram os filhos de Israel, lhes amargaram a vida com dura servidão, preparar barro para fabricar tijolo, fazer todo tipo de trabalho do campo. Isso lhes era imposto com tirania. Amarga opressão. Deus não quer que a gente esqueça isso, queridos. Deus não deixou o povo de Deus esquecer isso. Aliás, na saída do Egito, o que Deus mandou o povo fazer? Celebrar a Páscoa com o quê? Ervas amargas. Lembra da explicação? Eu quero que vocês olhem todas as vezes que vocês comerem essas ervas amargas. E vocês não se esqueçam de como vocês foram tratados. E de como eu cuidei de vocês. Mas a guerra não para aí. Ela escala. Ela vai da aflição para a tirania, para o genocídio. Verso 15, o rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias. E a gente não entende exatamente por quê, mas o texto faz questão de chamar essas duas parteiras pelo nome. Interessante. Qual o nome de um faraó do Egito que está citado no livro de Êxodo? Quem sabe? Ele, nominalmente. Nenhum. Todos eles são o faraó. Aqui no texto cita as cidades de Ramsés, etc., mas nenhum faraó vai ter nome. Mas as parteiras têm. Sifrá e Puá. Ele chama as duas, eu imagino, o medo. Coloca na frente, essa é uma ordem do faraó. Faraó, ele levantava a mão ou baixava a mão, era morte ou vida. Ele tinha o poder da morte e vida. Ele diz assim, quando vocês forem parteiras, as mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem! Matem! Veja se esse não é o contexto no qual nós vivemos hoje. Se você encontrar alguém que não te satisfaça, que você não goste, se você tiver uma gravidez indesejável, mate! E quem manda fazer isso? Quem manda fazer isso? Às vezes são as leis, às vezes são os médicos, às vezes são os movimentos sociais. Mate. Seu filho tem uma síndrome, mate. Seu filho vai ter Down, mate. Seu filho tem problema cerebral, mate. É assim que funciona. Parece tão prático, vai ser mais barato. Esse é o tipo de genocídio que nós vivemos hoje. E sabe por que o mundo raciocina dessa forma? Sabe por que o mundo pensa dessa maneira? Ele pensa porque ele pensa com o Deus desse século. E o imperador do império das trevas odeia o povo de Deus sempre. Então ele diz, mate. Porque ele é homicida desde o princípio. E assim é Faraó, matem os filhos daqueles que são povo de Deus. Sabe por quê? Porque ele odeia Deus e ele odeia o povo de Deus.
Esse modelo, queridos, está estabelecido aqui. Esse modelo vai ser repetido por um rei romano chamado Herodes, porque ele tem medo e ele odeia o povo de Deus. Ele manda matar as crianças da cidade de Belém até 2 anos de idade. Mate! Por quê? Porque eu tenho medo de que venha um para pisar a cabeça da serpente. Morte e controle populacional sempre foram estratégias de Satanás e continuam a ser até os nossos dias. Como? Aborto, escravidão, eugenia. A gente não olha para a Segunda Guerra e acha horrível o que fizeram na Segunda Guerra com o povo judeu? Claro. Mas a gente está vendo isso acontecer por meio do aborto no mundo inteiro. Morre mais gente por aborto num ano do que morreu na Segunda Guerra Mundial toda. Isso é, aqui, escravidão social. Falei de escravidão econômica. Aqui é uma escravidão social. Os egípcios agem de maneira brutal e violenta contra os israelitas, e essa decisão maligna de Faraó é uma decisão para criar definitivamente essa escravidão social sobre esse povo especificamente aqui, que é o povo de Deus. Controle populacional. Isso acontece em vários lugares do mundo. E eu acredito que, em certa medida, acontece no nosso meio. É interessante? Parece que foi um negócio até bem aciado. Afinal de contas, ele mandou usar quem? Os serviços médicos da época. Não é? As parteiras. Vamos fazer um negócio bem organizado, gente. Não vamos fazer bagunça, não vamos fazer a coisa muito feia. Quem sabe alguém ache ruim. Então a gente usa pessoal técnico e especializado. Eles sabem como fazer o serviço. Foi lançado há poucas semanas atrás um filme, nos Estados Unidos chamado Unplanned, sem planejamento. É a história de uma mulher que era uma das gerentes da maior rede de clínicas de aborto dos Estados Unidos, financiada com um dinheirama imenso, grande. Milhões do próprio governo são colocados nessas clínicas para que essas clínicas promovam o aborto. Elas têm o nome de clínicas de maternidade. Elas deveriam oferecer serviços de maternidade, entre eles o aborto. Só que 99% do que eles fazem é aborto. E uma dessas gerentes, um dia, ela foi chamada para ajudar num aborto. E ela viu, por meio do ultrassom, como esses abortos são feitos. Eles despedaçam bebês dentro do útero da mãe, esquartejam. Existem alguns países e estados em que é possível fazer ou dar esse sinal de morte até quando a criança já sai de dentro da mãe, desde que não tenha saído inteiro. Gente, isso está acontecendo hoje. Isso não é coisa da Idade Média. Isso não é a brutalidade só dos egípcios. Essa é a brutalidade de Satanás. É ele que ama a morte. É ele que odeia a vida. Essa mulher do filme, para não deixar em branco, ela levou um susto tão grande que ela teve o seu coração convertido. E esse filme é a respeito da luta dela contra o aborto.
Pastor, o senhor não podia achar um temazinho melhor no Dia das Mães, não? Eu queria sair daqui elevado, pastor. Desculpa, queridos, a palavra de Deus, ela não faz esse tipo de terapia. Não é para você se sentir bem. É para você passar pela cirurgia mesmo. Ordem de Faraó. No meio da guerra, a redenção continua. Ah, como a Bíblia é bonita, queridos. Como a palavra de Deus é gostosa de ler quando a gente entende o que ela está dizendo. Olha só o que aconteceu, verso 17. Continuidade da redenção. As parteiras, porém, elas temeram a Deus. Elas preferiram a morte, porque o rei do Egito tinha o poder da morte sobre a vida delas, mas elas sabiam que Deus tinha o poder da vida. Ele diz assim, elas temeram a Deus, não fizeram, não obedeceram o rei do Egito, o que ele havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Eu imagino o medo dessas duas, no dia que foram chamadas de novo até diante de Faraó. Por que vocês fizeram isso? Por que vocês deixaram viver os meninos? E aqui está uma lição importante, queridos. No meio das trevas, no meio da perseguição, no meio da morte, Deus nos dá janelas de graça. Deus coloca raios da sua redenção, da sua salvação e da sua esperança. Porque Ele vai cumprir os seus planos de salvação. E Ele então levanta aqueles que vão pelo seu serviço em risco da própria morte para fazer essa salvação. E cada geração Deus vai levantar gente assim. Quer saber uma geração que Deus levantou? Está aqui, ó, diante dos meus olhos. Vocês são a geração dos filhos de Deus, para que em pleno século 21, os raios da graça de Deus se manifestem num mundo de trevas chamado Barra Funda. Sabe o que rola aqui nesse bairro? Muita prostituição. Muita droga. Provavelmente no nosso meio tem clínicas de aborto, porque onde tem prostituição essas coisas prosperam. Deus chama uma igreja, um povo, gente, e diz assim, sejam luz, falem da graça, preguem o evangelho, amem essas pessoas, tragam a redenção. Deus fala isso para a gente, queridos. E nós precisamos temer a Deus, como as parteiras temeram no meio da nossa geração. E algum dia pode ser que alguém venha perguntar na sua porta, por que vocês fizeram isso? E na verdade, o que deve ter no nosso coração é tão somente temor. Aqui vem a parte complicada. As parteiras responderam a Faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias. São vigorosas, seu Faraó. Imagina, antes da gente chegar lá, puf, o menino já tinha nascido. E eu não pratico aborto depois do nascimento. Eu imagino qual era a ideia de Faraó. Pega essa criança, assim que ela nascer, e sufoca. O diabo não tem vergonha de fazer isso, ele é homicida.
Como é que você resolve esse problema? Alguém já levantou essa pergunta domingo passado. Elas mentiram ou não mentiram? Primeiro, a gente não sabe. Pode ser que seja mesmo toda a verdade. Olha, a gente chega lá, atrasava o ônibus, a gente ia pegar o ônibus aí lá fazer o parto, atrasava e não dava tempo. Talvez quando elas fossem chamadas, elas fossem assim, né? Igual filho adolescente, quando você manda fazer alguma coisa assim com pressa, né? Pode ser. Ou pode ser que elas tivessem chegado lá, as crianças ainda fossem nascer, e elas simplesmente por temor a Deus, não fizeram. Pastor, elas mentiram? Sim. E quem diz que Deus não é capaz de perdoar? Tem outros casos na Bíblia. Para preservação da vida, Deus perdoa pecados menores. Eu sei, cuidado com a ética situacional. Lembram lá da história de Josué, a entrada? A mulher precisou esconder os dois israelitas lá no telhado da casa, quando os caras bateram na porta, eles estão aí? Não. Ela mentiu? Mentiu. Mas Deus preservou o seu povo até por meio disso. Aqui tem uma outra lição importante. Nunca intente subverter a verdade da palavra de Deus para cumprir os planos de Deus por meio da subversão. Mas Deus até isso pode fazer. Mas eu quero enfatizar aqui o verso 20, queridos. Olha como Deus é bom. Vamos pensar aqui no contexto. Por que essas mulheres eram parteiras? Existe uma teoria, não tenho certeza absoluta, mas provavelmente elas eram mulheres estéreis. Não podiam ter filhos. E era relegado esse papel para essas mulheres. É um jeito de Deus trazer graça sobre elas. Você não tem filho, mas você pode cuidar de outros filhos. A comunidade da fé é assim, irmãos. Você pode cuidar de outros filhos. Mas Deus foi tão bondoso, olha o verso 20. E Deus foi bom para as parteiras. Ora, Deus é sempre bom. E o povo aumentou. E o povo se tornou forte. Mas olha o verso 21. E por que as parteiras temeram a Deus? Ele lhes constituiu família. Constituiu-lhes família. Deu-lhes a alegria e a graça. Deu-lhes a felicidade e deu a elas família que antes não tinham. No meio da guerra, Deus abre janelas da sua graça sobre o seu povo. Talvez alguém entrasse, então porque elas foram fiéis, né, pastor? Deus deu bênção para elas. Não. O texto não diz que elas foram fiéis, diz? O texto diz porque elas foram tementes. Não é que Deus não requer de nós fidelidade, mas é que hoje existe uma teologia da troca. E essa teologia é a teologia da prosperidade. Deus exige de nós fidelidade? Sim. Temos que ser fiéis? Devemos. Mas você não pode fazer teologia de troca com Deus. Olha, você seja fiel e... Não. Aliás, tem um texto da Escritura que fala dessa fidelidade temente, que está lá em Apocalipse, tão conhecido. Ser fiel até a morte. O que o texto está dizendo? Ser fiel até o ponto de morrer. Foi exatamente isso que essas parteiras fizeram. Elas colocaram o pescoço na linha. Foram diante do faraó, que tinha poder de vida e morte, e disseram para o faraó, não deu certo seu plano. O faraó podia fazer assim, morre agora. Já era. Aqui já se fraipuá. Mas Deus lhes constituiu família.
Mas a guerra não para, queridos. Essa é uma consciência que nós temos que ter como povo de Deus. Ela não termina. O último passo de Faraó foi colocar o povo todo contra o seu povo. O povo de Deus. O povo de Faraó contra o povo de Deus. Então Faraó deu ordem a todo o povo. Agora não é só parteira mais não. Não é mais serviço médico não. Joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus que nascerem. Você pode perguntar assim, pastor, por que essa existência com menino? Porque menino cresce e tem poder de guerra. Menina serve para escravidão, era essa a consciência deles. As meninas deixem viver, mas os meninos matem. Olha a severidade, os meninos hebreus que nascerem, matem. Queridos, a chave para entender essas narrativas aqui de Faraó e essa tentativa de genocídio, ela é teológica, como eu estou insistindo com vocês. É a guerra de duas sementes. Verso 7, eles se multiplicaram. Verso 9, serão mais numerosos. Verso 12, quanto mais afligiam, mais se multiplicavam. E eu acredito que nós temos aqui um quadro do mundo e da vida cristã. Finalmente, então, o que faremos? Essa foi a minha conclusão do domingo passado, essa primeira sentença. Primeiro, Deus cumpre as suas promessas. Deus tem um projeto. Deus tem um plano, Deus tem uma redenção e Deus tem uma consumação. O povo de Deus não pode duvidar disso. Pastor, como que eu me afirmo nessas coisas? Você se afirma através da palavra. É a palavra de Deus que nos traz essa convicção, é o agir do Espírito Santo na leitura dessa santa história de Deus na Escritura, que faz com que o povo de Deus tenha convicções. Então, pastor, o que eu faço? Vai ler a Bíblia, querido. E vai ler aquelas partes difíceis, tá? Porque a gente gosta de ler só aquelas partes fáceis. A gente gosta da parte da caixinha de promessa. Não. Você tem que ler toda. Todinha. Deus faz as coisas dele, no tempo dele, do jeito dele. Então, segunda coisa, tenha paciência. Tenha paciência. Domingo passado eu listei para vocês aqui os anos de espera de tantas coisas. Né? Abraão, quanto tempo ele esperou para ter o filho? 25. O povo para sair do Egito? 430. Para chegar à terra prometida? 40. Para sair do cativeiro na Babilônia? 70. E para a volta de Cristo, pastor, a gente diz assim, Maranata, vem Jesus! E espera e faz. Mas Deus tem o tempo dele. Segunda coisa, nós estamos em guerra com o mundo. Se o mundo começar a achar você bonitinho demais, se começar a achar você muito legal, se começar a gostar de você demais, se começar a abraçar você demais, toma cuidado, porque ele não está enxergando você como um inimigo. A guerra não devia nos impressionar, ela é o nosso estado comum e normal. Ela só vai acabar quando Cristo voltar. Nossa esperança num mundo melhor aqui e agora, ela é pequena, queridos. Não é que eu não lute por isso. Eu quero ter uma melhor cidade, eu quero ter melhores escolas, eu quero fazer todas essas coisas, mas essas coisas não são o meu alvo. Nós vivemos sim durante tempos de cativeiro. No cativeiro, faça como Deus ordenou aos israelitas quando estiveram na Babilônia. Ore pela paz da cidade. Faça o bem, mas não esqueça que você está cativo. Terceiro, nossos inimigos não serão bondosos. Não serão bondosos.
As táticas da semente da serpente são sempre implementadas e encaminhadas no mundo presente das formas mais cruéis possíveis. E os inimigos de Deus, eles escalam nas suas táticas de destruição, opressão e morte. O cristianismo está, assim, sendo perseguido ao redor do mundo. Talvez nós devêssemos ler mais a respeito do sangue dos mártires. O fato é que seremos perseguidos na nossa liberdade, nas nossas ideias, na nossa consciência, nos nossos conceitos. Os cristãos do primeiro século, eles sofriam perseguição econômica, sofriam perseguição política. Temos que estar dispostos. Quarto, vivemos numa guerra contra o pecado. Não adianta nada fazer essa guerra de fora, se a guerra dentro não tiver compreendida, assimilada e resolvida na pessoa de Cristo. É muito fácil fazer evangelho social. É só você fazer tudo que é coisa boa sem Cristo. E você fez um evangelho social. Querido, a sua maior guerra é contra o pecado que habita dentro de você. Na devocional que a gente fez ontem à noite, o autor dizia o seguinte: o que conecta você com o mal que está no mundo é o mal que está dentro de você. Seu problema não é o mal de fora, seu problema é o mal de dentro. Enquanto você não tiver consciência do pecado, você não vai vencer essa guerra, porque essa guerra, na verdade, só vence quem vence é Cristo. Quinto, a redenção em Cristo vai continuar. Não sei o que vai acontecer dessa geração, não sei o que vai acontecer dessa igreja, não sei o que vai acontecer na nação brasileira, não sei se seremos invadidos por povos bárbaros ou não, eu não sei, mas uma coisa eu sei: a redenção em Cristo vai continuar. E por último, a luta se faz com a armadura de Deus. Tarefa de casa. Efésios capítulo 6. Vai ler. Revestivos de toda a armadura de Deus. Ela se faz, queridos, com a armadura de Deus, com muita oração. Aprenda a orar diante do Senhor.